Aleluia. Irmãos, podem estar assentados na presença do Senhor. E vamos abrir a palavra de Deus. Abrir a palavra em Gálatas, capítulo 5. Amém? Nós estamos nestes dias meditando profundamente nessa epístola de Paulo aos Gálatas. E nós chegamos no capítulo 5. Antes, porém, eu gostaria de ler aqui um e-mail que foi mandado pelo pastor Walter, que esteve aqui nesses dias. Na verdade, foi mandado pela esposa dele, a pastora Cleia, que nós não conhecemos, né? Ele veio sozinho. O pastor Walter veio sozinho. E ela então escreveu esse e-mail para nós há 4 dias aí atrás. Escreveu endereçado no e-mail da pastora Elaine, por isso colocou querida pastora Elaine, graça e paz. Só hoje, depois do retorno do pastor Walter, venho agradecer os pastores e ali deve ser aos irmãos, tá? Aos irmãos, tudo que proporcionaram ao pastor Walter. O amor ágape com que ele foi recebido, né? Por todos vocês. Comeram um pedaço aqui do e-mail, tá vendo quando passou pro pendrive ali? Todos os dias ele se lembra de cada um dos irmãos, com muita alegria e satisfação, deve ser, né? Hoje acordei, dei graças ao Senhor Jesus pelo novo dia e louvei a Deus pelo que Ele fez por nós aí em Anápolis, onde o meu marido recebeu dos pastores a consolação, não sei, com muita tristeza ele estava buscando, deve ser a ajuda que com muita tristeza ele estava buscando. Estava buscando aqui em Contagem, de onde ele veio, em vão. Ele muitas vezes chorava por não ter um pastor amigo confiável, um ombro amigo. O pastor Walter foi encontrar este ombro amigo a mais de 800 quilômetros. Agradeço ao pastor Edivaldo por ele ter sido o pastor que o pastor Walter estava precisando. Durante 2 anos ele ouviu e desejou conhecê-los e saiu daqui confiante que ele estava indo encontrar verdadeiramente um homem de Deus. E o Senhor Jesus o presenteou com um pastor, amigo e irmão em Cristo. Obrigada por pastores, por tudo. Aqui continuaremos sempre a aprender com vocês e a orar por todos. Essa aí é da pastora Cleia, que nós não conhecemos, ainda vamos conhecê-la em nome de Jesus. Né, do pastor Walter, que esteve aqui conosco esses dias, fim de semana passado. E, para quem não sabia, né, quem não sabe dessa história, o pastor Walter, ele nos ouve pela internet. Como tem muita gente aí no Brasil que ouve as nossas pregações pela internet, depois vocês pegam o nosso site aí, quem não tiver ainda, tá? Tudo que nós pregamos aqui fica aí na internet para você ouvir de novo em casa e aprender. E tem gente por aí pelo Brasil ouvindo. Antes do pastor Walter vir aqui, eu o conheci pelo telefone. Ele ligou lá em casa, ele conseguiu o telefone lá de casa, aí ele ligou para mim uma quarta-feira de manhã, falou: aqui é o pastor Walter, o pastor Edivaldo, sou eu, o pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo, o senhor não me conhece, mas eu já sou da sua igreja há 2 anos. Há 2 anos que eu escuto pela internet todas as palavras. E eu estava sendo edificado por essas palavras e Deus me deu a graça de poder ir aí visitar vocês só para ouvir essa palavra de perto. E por isso que ele veio e esteve aqui conosco uns 5 dias. Amém, queridos? Glória a Deus. E essa é uma das provas de que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Glória a Deus. E a palavra de Deus, como Paulo disse, essa não se deixa acorrentar. Eu gostaria que vocês continuassem orando por esse ministério e orando também por esse casal aí, o pastor Walter e a pastora Cleia. Eles ainda estão enfrentando lá muitas dificuldades, mas agora já tem a saída de todas essas dificuldades nas mãos deles. O Fabinho deu para eles um pendrive cheio de pregações que ele não tinha ainda. Ele disse que... Fabinho, cadê o Fábio? Tá aí? Ele disse que houve umas 4 por dia, mais ou menos. 4 a 5 por dia daquelas pregações.
ele está ouvindo e sendo edificado na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Muito bem, nós estamos em Gálatas capítulo 5. E ali no nosso slide, na parede, esse capítulo 5, ele faz parte do bloco 4. Nós dividimos o livro, a carta de Paulo, em blocos, e este é o quarto bloco, tá? O bloco de número 4. E esse bloco de número 4 tem dois segmentos, o segmento 10 e o segmento 9 e o segmento 10. O segmento 9, Gálatas 5, de 1 a 12, para a liberdade, o título. E o segmento 10, capítulo 5, de 13 a 26, chamados à liberdade. Neste bloco, Paulo vai tratar da liberdade cristã, por isso que o título do bloco 4 é Liberdade Cristã. E nós estamos falando o que é essa liberdade desde quarta-feira, e não vamos terminar ainda hoje não, porque é um tema bastante importante, apesar de nós estarmos assim, resumindo esse tema. Aqui no capítulo 5, que você está já aberto aí na Bíblia, aparece a palavra liberdade 3 vezes. A primeira vez no versículo 1, Gálatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Leiam vocês. Jesus nos chamou à liberdade. A vida cristã é a única forma de liberdade que existe. Mas é preciso vigiar para não entrar de novo numa vida de escravidão, de pecado ou de legalismo e assim por diante. Também no versículo 13. No versículo 13 vai aparecer 2 vezes a palavra liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Leiam vocês. Muito bem, fomos chamados à liberdade, nós que estamos em Cristo, temos a verdadeira liberdade, mas cuidado para não se desviar para o liberalismo, que é aproveitar da liberdade para sair por aí atrás de prazeres carnais, dando lugar à carne. Não, liberdade não é isso. Se voltar a dar lugar à carne, vai pecar, e quem peca não é livre. Quem peca é escravo do pecado. Muito bem, eu tenho falado desde quarta-feira, vou fazer um pequeno resumo para quem não esteve presente, mas tem tudo aí no nosso site, você pode ouvir. Nós temos falado sobre a liberdade cristã. A Bíblia Sagrada tem 2 conceitos acerca disso: liberdade e escravidão. Só esses 2 conceitos. Liberdade é para quem é de Jesus. Quem está em Cristo Jesus é livre, porque Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única liberdade real é ser de Jesus. Fora disso, tudo é escravidão. Por isso o apóstolo João disse em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é escravo de Satanás, que Jesus chamou de o príncipe desse mundo e o pai da mentira.
As pessoas são escravas do diabo, mas só não são escravas do diabo aqueles que são livres em Cristo Jesus. E fora de Jesus não há liberdade. Esse é o conceito bíblico verdadeiro e absoluto de liberdade. O que o mundo chama de liberdade não é liberdade. O que o mundo chama de liberdade, na verdade, é escravidão. Porque o pior engano de Satanás sobre as pessoas do mundo foi dar a elas a falsa sensação de que elas são livres. E é por isso que as pessoas dizem assim: eu sou livre para fazer o que eu quiser. A minha vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. O meu corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Todas as pessoas que têm essa filosofia de vida são escravas do diabo, estão mortas em pecado, não são livres, jamais foram livres, porque isso não é liberdade. Liberdade só há em Cristo Jesus. Aleluia. O mundo criou um conceito de liberdade mais ou menos assim, de que liberdade é ser independente de todo mundo, é não ter que dar satisfação da sua vida a ninguém, é não estar submisso a ninguém. Isso não existe, irmãos. Se você estava enganado, eu vou lhe desenganar. Esse tipo de liberdade não existe no meio da humanidade. Liberdade não consiste em não estar sujeito a ninguém. Porque, nesse sentido, o único ser livre é Deus. Porque só Deus não está sujeito a ninguém. Deus não tem ninguém acima dele, mas Ele está acima de todos. Ele está acima dos anjos, Ele está acima do universo, do cosmos, da criação, Ele está acima do homem, e tudo que foi criado está debaixo da autoridade de Deus. Deus é o autor da criação. A palavra autor é a raiz da palavra autoridade. Deus tem toda a autoridade sobre a sua criação. Toda a criação, inclusive o homem, foi criado debaixo de sujeição. O homem, nenhum homem foi criado para não ter ninguém acima dele. Todo homem foi criado debaixo de sujeição. E em primeiro lugar, de sujeição a Deus. Todos estão debaixo da autoridade de Deus. Aleluia? O conceito bíblico de liberdade não significa não estar sujeito à autoridade. O conceito bíblico de liberdade significa obedecer à autoridade. E Deus é a suprema autoridade. Quem é livre? Quem obedece. No mundo isso não existe. Para o mundo, liberdade é não ter que obedecer ninguém. Isso é falso. Porque quem pensa que não está obedecendo ninguém, está obedecendo a Satanás. Está debaixo das garras do diabo. É escravo de Satanás. A única maneira de ser livre nesse mundo é ser escravo de Deus. E a Bíblia tem a palavra escravo e a palavra servo, que é a mesma palavra. Em hebraico, eved, em grego, doulos, é a mesma palavra. Servo e escravo é a mesma coisa. O homem foi criado para servir o seu Criador. O homem foi criado para ser servo do seu Criador. Quem tenta fugir dessa servidão vai cair em outra servidão. Cai na servidão de Satanás. Quem não é servo de Deus é servo de Satanás. No mundo inteiro só tem dois tipos de pessoas. Ou é servo de Deus ou é servo de Satanás. Foi por isso que Jesus disse: quem não está comigo está contra mim. Não existe uma posição intermediária onde o homem não é servo de ninguém.
O homem foi criado em estado de servidão, em estado de sujeição. Ele sempre é servo. E se ele não se submete, não se sujeita a Deus, pensando que pode dar o seu grito de liberdade, ele cai na sujeição de Satanás. Ele vai servir a Satanás. A liberdade verdadeira, a liberdade bíblica, consiste em sermos servos de Deus. É melhor ser servos de Deus ou ser servos de Satanás? Só pessoas sábias sabem disso e vivem isso. Aleluia. Só que olha o que Deus faz. Quando Deus nos vê em estado de sujeição, rendição, obediência a Ele, sabe o que Ele faz com esses servos, com esses escravos? Ele os adota como filhos. E é isso que significa ser filhos de Deus. Filhos adotados, porque Deus é o Senhor que nos ama. Aleluia. Enquanto que Satanás subjuga os seus escravos, enganando-os com falso senso de que eles são livres. Não confunda liberdade com uma coisa muito famosa que surgiu por aí desde o ano 400 para cá e que está na boca de todo mundo, e todo mundo chama isso de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E eu garanto que todos vocês já falaram essa palavra uma vez na sua vida ou várias vezes. Livre-arbítrio não é um conceito bíblico, não é uma doutrina bíblica. A Bíblia não fala de livre-arbítrio. A Bíblia fala de liberdade ou de escravidão. E liberdade é estar sujeito a Deus. Só isso é liberdade. A Bíblia não fala de livre-arbítrio. A Bíblia foi escrita até perto do ano 100. O último livro da Bíblia, Apocalipse, foi escrito depois do ano 90. Aí acabou. 66 livros da Bíblia não falam de livre-arbítrio. Falam de liberdade ou escravidão. Aí veio o ano 100, veio o ano 200, veio o ano 300, veio o ano 400. No ano 400, o catolicismo romano já estava estabelecido no mundo. E já existia papas, já existia padres. E um padre da Igreja Católica Romana, desviado do Evangelho, desviado da verdade, um padre chamado Padre Pelágio, inventou uma doutrina que se tornou famosa no mundo, chamada de livre-arbítrio. Essa doutrina não é de Deus. Essa doutrina não é bíblica. Essa doutrina foi inventada por esse padre católico. E ela se tornou tão famosa no mundo, que hoje, no mundo, o mundo inteiro acredita em livre-arbítrio. Espíritas acreditam em livre-arbítrio, católicos acreditam em livre-arbítrio, muitos protestantes acreditam em livre-arbítrio, ateus acreditam em livre-arbítrio, budistas acreditam em livre-arbítrio, pessoas de todas as religiões e pessoas sem religião, todas elas acreditam em livre-arbítrio. Se isso fosse verdade, será que estava todo mundo acreditando? Hein, irmãos? Sabe por que todo mundo acredita? Porque isso não é uma doutrina celestial. Isso é uma doutrina mundial. É uma doutrina do príncipe desse mundo, do pai da mentira.
E todo mundo quer cantar de galo e dizer, eu tenho livre arbítrio para fazer o que eu quiser, porque eu que escolho o que eu acho que eu devo escolher, eu. E tem gente que ainda fala assim, até usa isso em pregações por aí, que nem Deus, já vi pastores pregando assim, nem Deus se intromete no nosso livre arbítrio. Amados, isso é blasfêmia. Porque Deus é dono de tudo nesse universo. E Deus não é intrometido quando Ele faz qualquer coisa, porque Ele é o único ser livre para fazer o que Ele quiser. Esse padre Pelágio inventou o livre-arbítrio e ele disse a seguinte frase na sua doutrina. Na sua doutrina ele ensina assim, ó, Deus, para nos criar, não pediu a nossa opinião, mas para nos salvar, Ele é obrigado a pedir a nossa opinião. Já pensou? Deus é obrigado a pedir a nossa opinião. Vem cá, eu posso te salvar? Você aceita a minha salvação? Amados, isso é uma mentira absurda e que faz o maior sucesso no mundo, nas igrejas, em tudo, até no cristianismo de hoje em dia, porque o cristianismo de hoje em dia tem se tornado cada vez mais um cristianismo extra-bíblico, sem conhecimento da palavra de Deus. E por isso esse povo não tem salvação, porque não há salvação fora de Jesus, e Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Amém, queridos? Não existe livre-arbítrio. Agora, eu estou explicando aos irmãos, desde quarta, ontem à noite, hoje pela manhã e continuando agora, que Deus, quando criou o homem, Deus deu ao homem arbítrio. Não livre arbítrio. Ele deu ao homem arbítrio. E arbítrio não é escolha. Arbítrio é juízo. Capacidade de julgar entre o que é bom e o que é mal. Por isso que o juiz de futebol se chama como? Árbitro. Tá? Árbitro. O árbitro é um juiz porque ele tem a capacidade de julgar. Quando Deus criou o homem, Ele não dotou o homem de livre arbítrio. Ele dotou o homem de arbítrio. Mas esse arbítrio não é livre. Nós temos ali no nosso slide o primeiro tipo de arbítrio. É o arbítrio natural que Deus deu ao homem antes do pecado, lá no Jardim do Éden, e que nós já vimos ontem à noite, em Gênesis 2, de 15 a 17. Quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, e Deus disse para o homem assim, ó, pode comer de todas as árvores naturais, e pode comer da árvore da vida, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus deu essa ordem para o homem, Ele estava dando juízo ao homem. Ele estava dando arbítrio ao homem acerca do que o homem podia fazer e do que o homem não podia fazer. Do que o homem devia fazer e do que o homem não devia fazer. Isso se chama arbítrio natural. Se o homem não pecasse, toda a humanidade seria gerada nesse arbítrio natural, que não é livre, porque não é livre para fazer o que quiser, mas para obedecer aquilo que Deus determinou. Amém? Quando o homem pecou, ele decaiu, por isso ele foi expulso do Jardim do Éden. Quando o homem pecou, ele decaiu. E desde então a humanidade, influenciada pelo pecado, continua não tendo livre arbítrio, mas
tem arbítrio. Só que esse arbítrio do homem decaído chama-se arbítrio relativo. Que ontem à noite nós explicamos com base na Torre de Babel, em Gênesis 11, de 5 a 7. O que é o arbítrio relativo? O arbítrio relativo é o julgamento do homem decaído acerca do que ele acha que é bom para ele e do que ele acha que é ruim para ele. Então, esse arbítrio é relativo porque cada um é que define o que vai achar bom para si mesmo ou vai achar ruim para si mesmo. Por que as pessoas bebem bebida alcoólica? Porque elas acham que isso é bom para elas, senão elas não fariam isso. Por que se entopem de drogas? Porque acham que isso é bom para elas, senão não fariam isso. Esse é o arbítrio relativo, onde cada um é que decide o que é bom ou o que é mal para ele. Para muita gente é mal estar aqui na igreja, porque não quer estar aqui ouvindo palavra, mas quer estar lá no mundo enchendo a cara, porque aquilo lá é bom para eles, isso aqui é mal para eles. Isso se chama arbítrio relativo, e é esse arbítrio relativo aí que os homens, por causa da doutrina desse padre desviado, chamam de livre-arbítrio. Não há nenhuma liberdade aí. Essas pessoas são escravas da carne, escravas do pecado, escravas do mundo, escravas do diabo. Quando Deus nos liberta do império das trevas, por meio da obra da salvação em Cristo Jesus, por meio da conversão, Deus então nos dá arbítrio espiritual. O arbítrio espiritual é o arbítrio do homem espiritual, que está escrito em 1 Coríntios 2, 15 e 16. Naqueles versículos que meditamos ontem, está escrito que o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual tem arbítrio espiritual, capacidade espiritual de julgar, porque essa capacidade é dada a ele através da palavra de Deus, que ele medita nela de dia e de noite. O homem espiritual julga todas as coisas à luz da palavra de Deus, para discernir o que é de Deus daquilo que não é de Deus. O que é vontade de Deus daquilo que não é vontade de Deus. O que leva esse homem espiritual a ter arbítrio espiritual é isso que você tem na sua mão aí, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele medita nela para ter discernimento de como agir, de como pensar, de como andar, de como viver, de como falar. Isso se chama arbítrio espiritual. Nenhum desses três arbítrios é livre, porque todos eles levam a pessoa a estar subserviente a alguém. Ou subservientes ao diabo, no arbítrio relativo, ou subservientes a Deus, no arbítrio espiritual. Amém? Glória a Deus. Baseado nesse arbítrio que não é livre, que nós temos da parte de Deus, nós fazemos escolhas. E nós vimos hoje de manhã o que nós podemos escolher e o que não podemos escolher. No arbítrio natural, o homem tinha duas escolhas do arbítrio natural. Ele podia escolher entre as árvores naturais do Jardim do Éden, que ele podia comer. Então ele podia comer maçã, laranja, mamão, abacaxi, melancia, manga. A salada de frutas estava servida para ele lá no Jardim do Éden. E ele podia comer da árvore da vida, que representava Jesus, que representava a palavra de Deus. Mas ele não podia escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não estava entre as escolhas dele. As escolhas dele estavam ali.
Ninguém é livre ao escolher uma coisa errada. Quando alguém escolhe uma coisa errada, se torna escravo do diabo. O que peca, não peca porque é livre para pecar. O que peca, peca porque o diabo domina a vida dele. Entenderam? Não há liberdade alguma no pecado. As escolhas do arbítrio relativo. O homem decaído pode fazer escolhas? Pode. Mas ele só pode fazer escolhas entre coisas terrenas, entre coisas passageiras. O homem decaído não consegue escolher a Deus. Não consegue escolher Jesus. Ninguém é salvo porque escolheu Jesus. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. O homem decaído que tem arbítrio relativo, ele não pode escolher coisas espirituais. Não está nele. Ele não consegue, mesmo que queira e mesmo que tente, ele não consegue escolher coisas espirituais. Ele continua carnal, ele continua decaído, ele não tem salvação. E as escolhas que ele pode fazer são escolhas terrenas, escolhas passageiras, coisas passageiras, o que ele vai usar na vida, para onde ele vai na vida, o que ele vai fazer na vida. Ele faz essas escolhas porque ele continua nesse campo sem Deus, e aqui é o lugar mais perto onde ele vai chegar do céu. Daqui é para o inferno. São escolhas relativas. O homem espiritual, ele tem escolhas do arbítrio espiritual. As escolhas do arbítrio espiritual, foi o que nós vimos hoje de manhã, e vou terminar agora, são entre coisas lícitas. Para o homem espiritual, coisas ilícitas não fazem parte das suas escolhas. Opa, isso aqui é ilícito? Fora. Isso aqui é ilícito? Fora, eu não quero. Isso aqui é ilícito? Não quero, isso está fora da minha vida. Eu só quero as coisas lícitas. Mas entre as coisas lícitas, o homem espiritual ainda vai discernir entre as coisas lícitas que convêm e as coisas lícitas que não convêm. É o que Paulo fala naqueles dois textos ali, 1 Coríntios 6:12 e 1 Coríntios 10:23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo é conveniente. Aí de manhã eu falei, por exemplo, do casamento, não foi isso? Casamento é lícito? Sim? Casamento é lícito. Ajuntamento é lícito? Se ajuntar com alguém e ir morar é lícito? Hã? Como é que chama isso? Amigar? Amaziar? É lícito isso? Não, não é lícito. Então o homem espiritual já não entra nessa. Se é homem espiritual, não vou me amigar com ninguém, não vou amaziar com ninguém, não vou ter relação sexual com ninguém. Eu sou homem espiritual, sou solteiro, espero o meu casamento, e se não tiver casamento, estou fora de tudo isso que é ilícito. Porque o que é ilícito pertence ao campo do inimigo. Então, se ajuntar é ilícito. O homem espiritual não toma essa decisão, não. Tá? Eu estou falando isso aqui porque eu já conheci muita gente. Ai, Deus trouxe o meu eleito, eu estou morando com ele agora. O que é isso? Foi o diabo que trouxe isso aí. Foi Deus, não. Entendeu? O homem espiritual julga as coisas. O que é ilícito está fora. Agora, o que é lícito? Por exemplo, o casamento é lícito. Mas mesmo sendo lícito, é todo casamento que convém? Não, não é não. Não é não.
O homem espiritual, com relação ao casamento, primeiro ele já tem o seguinte julgamento que é bíblico. Tá? A palavra de Deus diz para não fazer aliança com jugo desigual. Quem é de Deus não pode se casar com alguém que não é de Deus. Para quem é de Deus, se casar com alguém que é de Deus que não é de Deus, desculpe, é ilícito. Então o homem espiritual já nem pensa nisso. Bom, se todas as opções para eu casar são pessoas que não são de Deus, estou fora, porque eu sou homem espiritual. É assim que o homem espiritual pensa. Mas você vai ficar sozinho? Vou. Como os avós já diziam, antes só do que mal acompanhado. E quem casa com alguém que não é de Deus não está mal acompanhado, não. Está pessimamente acompanhado. Pode ser a carinha linda que for, e pode ser o partido que for, se casou com Satanás. Ou com o filho dele, que é a mesma coisa. Isso é a Bíblia, mas a palavra de Deus é assim. É preto no branco, a verdade é assim. É luz ou é trevas, não há mistura entre luz e trevas. Muito bem. Então, o primeiro critério, o homem espiritual já tem. Eu caso com alguém que também tem que ser espiritual. Agora, mesmo que a pessoa seja espiritual, é lícito casar. Mas às vezes também não convém. Porque o casamento não é feito só de coisas espirituais. É um todo que tem que estar aí dentro desse pacote. E se nas outras coisas não há muita combinação, não há coisa que casa, então é melhor, mesmo esse casamento ser lícito, é melhor que ele não aconteça, porque não convém, porque vai amarrar os dois na vida espiritual. Vai atravancar os dois na vida espiritual. Então isso não é de Deus. Mesmo sendo uma coisa lícita. Existem coisas lícitas que nós devemos deixá-las de lado. O homem espiritual tem arbítrio espiritual para julgar bem e ter boas escolhas. É por isso que ele precisa vigiar, como Jesus disse. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Foi nesse sentido também que o autor de Hebreus escreveu uma coisa. Eu quero encerrar com esse texto aqui, mas eu vou continuar ainda falando sobre isso na quarta-feira, amém? Abra aí rapidamente em Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. É lícito dizer glória a Deus, viu? Pode dizer glória a Deus. Muito bem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Leiam vocês só até aí, pode ler. Aleluia. Aqui também se aprende a ler, hein? Muito bem. Olha o que ele diz aqui, que nós temos que correr. Primeiro, qual é a carreira que nos está proposta? É Cristo. O caminho, a verdade e a vida. A nossa carreira nos leva para o céu. Aleluia. Essa é a carreira que na palavra nos está proposta. Qual é a maneira de corrermos esta carreira? Ele diz aqui, ó,
desembaraçando-nos. Tá? Desembaraçando-nos, e ele coloca de duas coisas. De duas coisas. Primeira, de todo peso, e segunda, de todo pecado. Todo pecado aqui representa coisas ilícitas. Tudo o que é ilícito é pecado. Então, se desembarace do pecado. Saia do orgulho, saia da mentira, saia da inveja, saia dos ciúmes, saia da preguiça, saia da idolatria, saia da maldade, saia do ódio, saia da raiva. Se desembarace do pecado. Só que ele fala também de coisas que não são pecado, mas que podem ser um peso na sua vida. O peso são coisas que até podem ser lícitas, mas elas não convêm porque elas se tornam um peso na sua vida e deixa você embaraçado na sua carreira para Deus. E aqui está, mas uma grande artimanha de Satanás. Falar para você, não, mas isso é lícito, isso não é pecado não, você pode ir fundo que não é pecado. Mas o diabo sabe que é uma coisa que vai te amarrar, mesmo não sendo pecado, vai ser um peso que você vai adquirir para si mesmo, e você vai ficar pesado para andar a caminhada de Cristo Jesus. Por isso pode ter casamentos assim. Entendeu? Pode ter casamentos assim. Pode ter empregos assim, sabia? Sabe, pode ter empregos assim. Eu já conheci gente aqui na igreja que antes de ter um emprego era uma bênção. Não faltava nenhuma reunião, estava sendo edificado na palavra. Pastor, ora para mim conseguir um emprego. Vamos orar, né? Vamos orar para você conseguir um emprego. Desde conseguir o emprego... Ih, pastor, estou trabalhando demais, agora não tenho mais tempo nem para congregar, está ruim até para orar. Perdeu toda a espiritualidade por causa de um emprego. O emprego é lícito? É lícito. Todo mundo tem que trabalhar. Mas o seu trabalho pode se transformar num peso se você não tiver sabedoria. E um peso que te separa de Deus, e depois esse trabalho não vai ter nada para te salvar. E aí? Eu já tenho vários exemplos. Eu tenho gente que não tinha casa. Pastor, ora para mim conseguir uma casa, né? Ora para mim conseguir uma casa, né? Estou morando de aluguel, é claro, vamos orar, você vai conseguir uma casa, tal. A pessoa estava na igreja todas as reuniões quando não tinha casa. Quando morava de aluguel, estava em todas as reuniões ouvindo palavra, era frequente na congregação. Aí ganhou a casa, conseguiu comprar a casa, está na sua casa. Pastor, eu não estou indo porque não tenho coragem de deixar a casa sozinha. O ladrão entrou aqui na vizinha, eu não tenho coragem de sair daqui. A casa virou um peso. A casa, é lícito ter uma casa? Mas pode virar um peso. A Bíblia fala, gente, se desembaraça. Se desembaraça, se desenrola nessa vida. Como tem crente preso, como tem crente escravo, como tem crente amarrado, como tem crente aprisionado, porque se deixou aprisionar por coisas lícitas. Você não chega no céu assim não, hein? Se não se desembaraçar, se não der velocidade, se não der leveza, se não der qualidade na sua corrida para Cristo, você pode ficar no meio do caminho. Muitos crentes aí vão ficar no meio do caminho. Não adianta ficar fazendo marcha para Jesus aí não. Tem que andar no caminho, na verdade, na vida. Senão não chega na glória não.
muita gente não chega na glória. Porque estão todos embaraçados. Embaraçados com doutrinas erradas, embaraçados com coisas naturais da vida, com as suas circunstâncias pessoais. E o pior, embaraçados também com o pecado que os assediou. Sabe o que é assédio? É uma sedução. O pecado que os seduziu. E eles caíram nessa e se tornam escravos do diabo. E o tipo de escravo que o diabo mais gosta são aqueles que ele consegue roubar do Senhor. Ah, você era de Deus e agora é meu. É isso que o diabo mais gosta. Sabia? Portanto, amados, a liberdade cristã é um dom de Deus. É um dom de Deus em Cristo Jesus. Quem ganhou tem que vigiar muito para não perder, para não ser roubado dessa liberdade. E nós vamos continuar meditando nela quarta-feira, sábado. Tem algumas coisas mais aí, amados, para falarmos sobre esse tema importantíssimo nos nossos dias de hoje, inclusive. Sobre o que é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus.